Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento, a todos do programa Olho Vivo, a todos os telenautas e a todos vocês que compõem o Sistema Diário do Sertão. Para mim é um prazer poder participar e poder conversar um pouco a respeito desse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Nós sabemos muito bem que essa é uma pandemia que tem atingido o mundo inteiro. São quase 3 milhões e 700 mil pessoas contaminadas, com mais de 255 mil mortes. Isso é uma tragédia mundial e que nós queremos, num esforço muito grande aqui na Paraíba, que ela tenha o menor impacto possível. Mas isso é uma tarefa que não cabe única e exclusivamente ao governador do estado, aos prefeitos, porque tem uma parcela importante desse segmento, que é a população. A população tem que acreditar realmente de que esse é um momento difícil que nós estamos passando, de que isso não é uma gripezinha. Isso é um vírus que não tem vacina, que não tem remédio, que não tem tratamento ainda definido como muito forte e que seja eficiente. Nós sabemos claramente que o número de casos está aumentando a cada dia que passa. Exatamente porque essa contaminação ela é feita pessoa a pessoa. Alguém contaminado que passa através das gotículas da saliva para outras pessoas. E assim sucessivamente. Por que é que nós defendemos tanto o isolamento social? Por que é que nós defendemos tanto o uso de máscaras? Porque é a única maneira, hoje, eficiente, de a gente segurar essa contaminação e ela aconteça de uma forma mais lenta, para que os leitos de UTI possam ficar todos prontos e instalados, para que o hospital tenha a condição de dar a resposta. Porque se de repente chegar um número muito grande de pessoas buscando os hospitais, você não terá a resposta. E aí nós vamos entrar no mesmo problema que entrou o Amazonas, que entrou Pernambuco, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, ou seja, o colapso do sistema de saúde. É isso que nós estamos buscando para fazer com que não aconteça na Paraíba. É um esforço muito grande, mas esse esforço só é possível quando realmente você tem a população colaborando. Se não houver colaboração por parte da população, nós não vamos conseguir atingir essa meta. Essa é uma preocupação que cada um que tem que ter precisa realmente pensar de forma coletiva, esquecer o individualismo, esquecer o egoísmo e pensar que quando sai de casa com uma máscara, ele está se protegendo, protegendo ao próximo e está protegendo a sua família. Porque quando ele vai voltar para casa, ele pode levar a doença para casa e pode matar o pai, a mãe, o irmão, o avô, a avó que fica na sua casa. Ou seja, há uma necessidade real de, desse momento, as pessoas terem uma consciência coletiva, não pensar individualmente. É isso e o primeiro apelo nesse começo de programa que eu faço ao povo de todo o sertão. Governador João Azevedo, ontem, no final da tarde, a Secretaria de Estado divulgava um novo boletim epidemiológico, no qual trazia a informação de que a Paraíba passava de 1.300 casos confirmados do novo coronavírus. Diante dessa realidade, de que a cada dia que passa os casos aumentam consideravelmente, outros estados adotaram o lockdown, que seria o fechamento dos estados e também dos municípios. Exemplo de São Luís, também o vizinho estado do Ceará, em virtude do crescimento do número de casos confirmados. O governador também pensa em uma medida drástica como essa, até mesmo para conter o avanço do coronavírus? Veja bem, é preciso que a gente historie todo o processo. Lá no dia 13 de março, nós decretamos o estado de emergência no estado. No dia 20 de março, nós determinamos o fechamento de várias atividades econômicas aqui no estado e em todas as cidades que tivessem casos confirmados de coronavírus.
e naquela época nós tínhamos 14 casos só. 14. E começamos exatamente a tomar as medidas ali, que para alguns era cedo demais, mas nós sabíamos que a grande diferença, ela faz exatamente antecipar essas medidas. Essas medidas tomadas no dia 20 de março, fez com que, já no dia 22 de março, nós tivéssemos o maior índice de isolamento social que a Paraíba obteve durante todos esses últimos 4 meses, que foi 69% no dia 22 de março. 69% no dia 22 de março. E isso não se manteve. As pessoas começaram a relaxar, as pessoas começaram a acreditar em alguns discursos de que isso não existe, de que o vírus é coisa de comunista, de que o vírus é coisa de partido político e que nada disso é verdade e que isso é uma gripezinha. E isso tudo fez com que a população começasse a voltar a transitar. Hoje o índice de isolamento social na Paraíba está em torno de 45%. E isso é preocupante. Por quê? Porque exatamente por conta desse pico de isolamento lá no dia 22 de março, que deu 69%, nós conseguimos mudar a reta de crescimento. Se por acaso nós não tivéssemos tomado a medida que nós tomamos lá no dia 22 de março, 20 de março, na verdade, o decreto, nós teríamos hoje praticamente 10 mil casos de mortes na Paraíba, 10 mil casos de Covid, com um número de mortes muito maior do que nós temos hoje. Essa é a grande diferença. Quando nós tomamos essa medida, fez com que essa reta que sobe, indicando a tendência, ela fizesse uma mudança de direção que ocorreu no dia 28 de março. Dia 28 de março foi um ponto de inflexão importante dessa curva. E aí nós temos um outro patamar. Mas, infelizmente, a população não entendeu a importância, levou um choque no primeiro momento, se recolheu, teve um isolamento de 60% e hoje o isolamento cai para menos de 50%. Essa é a grande diferença. Nós temos que tomar medidas outras para fazer com que esse isolamento continue acontecendo. A questão do lockdown, primeiro, não pode ser pensada, e é importante que a região do Sertão entenda isso, nós não podemos promover um lockdown no estado da Paraíba. Não é assim que funciona. Nós temos que analisar, baseado em dados e informações, em projeções que nós recebemos dos cientistas e pesquisadores que fazem o trabalho de assessoria junto ao Comitê Científico do Consórcio Nordeste, para que a gente tenha a tomada de decisão. Então, para cada caso, você tem, especificamente, para cada região, você tem uma análise. Quando você analisa os casos na Paraíba, esses 1.361 casos, você percebe que 80% desses casos estão aqui na região litorânea, aqui na região metropolitana de João Pessoa. Então, você tem que tomar medidas mais duras exatamente nessa região, aonde, claro, você tem um número maior de problemas acontecendo. Você não vai fazer um lockdown em todo canto. E uma outra coisa também que é preciso ser dita, é que muita gente pensa que lockdown é você fechar até supermercado, fechar farmácia. Não é bem assim, gente. O processo é diferente. A gente tem um fechamento, principalmente, de circulação de pessoas. Bloqueio nas vias principais de uma cidade grande para evitar o deslocamento. Mas você não fecha tudo para evitar exatamente que você tenha desabastecimento. Muita gente aqui em João Pessoa, inclusive, começou a fazer estoque de alimentos, dizendo ou pensando ou imaginando que se nós fôssemos tomar uma medida dessa, os supermercados fechariam. Não é assim que funciona. Até porque, se o Estado decidir fazer lockdown aqui na região metropolitana ou em algum município da região metropolitana, nós vamos ter que avisar com antecipação,
nós vamos ter que tomar todas as providências, tem que ter a participação dos ministérios públicos, tem que ter a participação da Justiça, da Assembleia Legislativa, para que a gente tome essa medida, sabendo exatamente quais são as consequências e o que precisa ser feito. Então não é uma medida para ser tomada de uma hora para outra, nem tão pouco de forma assodada. Governador, e como é que João Azevedo analisa, por exemplo, municípios importantes do estado, sedes de regionais, como, por exemplo, Cajazeiras e Souza, no sertão da Paraíba, que afrouxaram as medidas de isolamento, como Cajazeiras, Souza, Patos, outras cidades também do sertão. Como é que o governador, que até mesmo editou um decreto estadual limitando justamente o funcionamento de empresas, o funcionamento do comércio, o dia a dia das cidades, e essas cidades descumprindo ou até mesmo afrouxando as medidas diante dessa recomendação das autoridades de isolamento e distanciamento social? Eu vejo com muita preocupação. Evidentemente que o Ministério Público, nós tivemos aqui uma videoconferência no domingo com todo o senhor pode intervir nessa questão? Essa é uma questão que o Ministério Público já está devidamente acertado dentro dessa videoconferência, vai acionar sim as prefeituras que não estão cumprindo com o decreto, não estão fazendo aquilo que precisa ser feito para proteger o seu próprio povo. É um processo natural, o Ministério Público vai acionar essas prefeituras para que a gente preserve vida. Parece que é uma coisa até um contrassenso, quando você toma uma medida para preservar vidas e pessoas tomam medidas ao contrário. Você não pode entender que isso se baseia única e exclusivamente na manutenção da economia. A economia existe em função das pessoas. Se as pessoas morrerem, não tem economia. Você não pode pensar nisso dessa forma, porque amanhã, daqui a alguns meses, nós vamos estar com a vida dentro daquilo que a gente chama agora o novo normal. Nunca mais esse mundo será normal. Nunca mais nós voltaremos a ter uma vida absolutamente normal como nós tínhamos antes. Os hábitos mudarão. As pessoas que são dessas faixas mais susceptíveis, os mais idosos, vão ter que entender que, por exemplo, usar máscaras vai ser uma coisa comum do jeito que a gente usa cinto de segurança hoje. Vai ser uma necessidade em função de momentos diferentes. Eu espero que a humanidade entenda realmente que daqui a poucos dias... Cabo, estamos também na rede Diário de Rádios, emissoras... É importante entender como é que é feito um plano. Precisa ficar muito claro. Não se trata nenhum de exclusão de município, não se trata de bairrismo, não se trata de nada, se trata de planejamento. Nessa hora a gente não tem que pensar dessa forma, não. Nessa hora tem que pensar exatamente na condição de ajudar a população. Então, o hospital referenciado na terceira macro, nós estamos com a região de Patos, tem o Hospital Noaldo Leite, tem o Hospital Regional de Patos, tem o Hospital Regional de Cajazeiras, tem o Hospital de Pombal e o Hospital de Piancó. Dessa forma, nós temos uma distribuição espacial que vai permitir dar uma melhor assistência. É assim que se faz o planejamento. E com relação às prefeituras que não estão cumprindo o decreto, eu já respondi anteriormente, vai caber ao Ministério Público. O Ministério Público vai acionar todas as prefeituras. É preciso que a gente entenda que hoje, só aí na região do Sertão, do Alto Sertão, você tem 63 casos já. E várias mortes nessa região. Então, se você imaginar que Souza já tem 15 casos, Cajazeiras tem 10 casos, e a gente sabe que há uma subnotificação, porque nós estamos ainda com uma testagem abaixo da média. Nós compramos 310 mil testes, que chegaram 20 mil que nós distribuímos, recebemos 9 mil do Ministério da Saúde, e que essa semana deve chegar mais 100 mil testes, que a gente vai distribuir para ampliar mais ainda a testagem, para poder traçar um melhor perfil. E quando ampliar essa testagem, vocês vão ver que os casos nessa cidade serão maiores ainda. Esse é um problema que é sério. E o prefeito tem que ter essa consciência sim. É um apelo que eu faço a cada companheiro, que eu sei da dificuldade que é fazer uma gestão municipal, eu sei da dificuldade que é chegar para um grupo de empresários e receber uma pressão enorme,
mas tem que ser um momento. O que tem que entender é que isso vai passar. Então, para preservar vidas, por enquanto as pessoas tratam apenas como números. Apenas tantas pessoas estão infectadas, tantas morreram. Mas quando essas pessoas que faleceram começaram a ter um CPF, um rosto e um nome que a gente conheça, aí talvez as pessoas comecem a se preocupar. Essa é a grande questão. Infelizmente, nós estamos diante de uma situação nunca pensada e experimentada por nenhum gestor. Não existe sistema de saúde no mundo preparado para enfrentar uma pandemia. Todos eles entraram em colapso. Os Estados Unidos está aí, tem 1.218.000 casos. Já morreram mais de 70 mil pessoas nos Estados Unidos. Um país rico, um país dotado de uma infraestrutura enorme, mas que não consegue responder exatamente ao coronavírus, porque não tomou as medidas de isolamento social no momento certo. Os países que tomaram essa decisão, o Brasil tomou essa decisão através dos governadores, de tomar no Brasil inteiro, fazer com que a gente quebrasse essa inclinação da curva, é o que está fazendo hoje o Brasil ter esse número, que comparado com os Estados Unidos, por exemplo, é muito menor, mas é muito alto ainda, porque se você imaginar que você tem 108 mil casos no Brasil, que você imaginar hoje que você tem quase 7.500 mortos, é muita gente. São 7.500 famílias que perderam entes queridos. E o que é que nós vamos dizer para essas 7.500 pessoas lá? Que era uma gripezinha, que podia abrir, que podia flexibilizar? Isso não vai convencer ninguém. Estamos ao vivo com o governador João Azevedo. Agora a gente vai ao Vale do Piancó, região do Vale do Piancó, no sertão do estado. Participa dessa entrevista o radialista Cláudio Nepó. Boa tarde, Cláudio Nepó. Muito boa tarde, Zé Neto, Peterson Santos, J. França, ouvintes internautas da TV Diário Sertão. Muito boa tarde, governador. Inicialmente, parabenizar pelo trabalho que o senhor vem realizando nessa pandemia na Paraíba. Sabemos que não é fácil. E por isso, governador, nós moramos numa região um pouco distante aí da capital, Vale do Piancó. Temos cerca de 160 mil habitantes. E a minha pergunta ao senhor é o seguinte: o que efetivamente o governo do estado tem preparado para ajudar a todos os nossos conterrâneos aqui no Vale do Piancó, a questão de hospitais, que nós temos aqui 3 hospitais, em Conceição, Piancó e Itaporanga. Então, para esses hospitais, governador, quando é que eles receberão respiradores? Quando é que virão para cá testes rápidos para os profissionais de saúde? Essa é a nossa pergunta. Boa tarde, Cláudio Nepó, de Itaporanga. Boa tarde, Cláudio. Os testes já estão sendo encaminhados. Para os profissionais de saúde, os testes já foram encaminhados. Nós priorizamos, logo quando chegaram esses testes, para que os profissionais de saúde e da segurança fossem testados, para que a gente pudesse dar mais tranquilidade a quem trabalha. Hoje, os verdadeiros heróis, talvez muito poucas pessoas tivessem a noção da importância dos profissionais na área de saúde, do que tem agora. Talvez é isso que eu sempre digo, que a gente vai sair um pouquinho diferente dessa pandemia. Setores extremamente importantes que muitas vezes não são valorizados pela sociedade e agora estão vendo e reconhecendo o esforço. Cada cidadão que sai de casa, da saúde, da segurança, do transporte de carga, ou seja, de várias atividades que continuam funcionando aí para que o cidadão possa ter um isolamento em casa e efetivamente ter a condição de abastecimento e de assistência, a gente vai aprender a valorizar. Mas a gente vai entender, acima de tudo, que o ser humano não vive sozinho. Nós vamos aprender depois disso que nós precisamos do outro para poder viver. Essa talvez seja a maior lição que a gente possa tirar dessa pandemia. No Vale do Piancó, nós temos lá o Hospital Referência, é o de Piancó, com 8 leitos de UTI e 16 leitos de enfermaria. Até esse momento, graças a Deus, a utilização é muito pequena nesse hospital. Isso dá uma tranquilidade. Eu volto a dizer, como eu expliquei para toda a região de Sousa, o Hospital de Conceição e de Itaporanga, eles vão poder atender sim as demandas de pessoas que apareçam.
Caso haja necessidade de uma UTI, ele será transportado para Piancó. E se o caso agravar, chegar a ser extremo, vai ter que ser transferido até para Campina Grande. É assim quando você tem um problema de traumatologia, por exemplo, que é muito grave. Porque, para vocês terem uma ideia, para que você possa montar uma equipe com 10 UTIs, você tem que ter 15 médicos, você tem que ter pelo menos 30 técnicos de enfermagem, você tem que ter fisioterapeutas, você tem que ter enfermeiras. A estrutura é muito grande, além da estrutura física, de respirador, de bomba de infusão, de monitores, de todo o aparato que precisa estar disponível. O mundo hoje também descobriu, da pior maneira possível, que depende única e exclusivamente da China, considerando que a China é o maior e quase que exclusivo fabricante de respiradores do mundo. O Brasil, toda a produção do Brasil, são 180 respiradores por semana. 180 respiradores por semana. Isso não é absolutamente nada diante de uma pandemia. Se você imaginar isso, multiplicar por 4 no mês e dividir pelos estados, vai dar 26 respiradores para cada um. Não vai dar nada. Nós, aqui, o estado, nós compramos 105 respiradores. 105. Estamos para chegar agora aí, esperando chegar aí. Compramos na China, compramos na Europa, aonde tivesse, para trazer para a Paraíba, para que a gente pudesse ampliar esse número de leitos que nós temos aqui. Essa é uma preocupação que nós temos todo santo dia. É o meu trabalho aqui de manter contato com o fornecedor, junto com a Secretaria de Saúde, lutando dentro dos consulados, mantendo conversa com os cônsules, com os embaixadores aqui no Brasil, para facilitar essa saída de equipamentos lá. Essa é uma grande dificuldade. Recebemos do Ministério da Saúde, nesse último final de semana, 14 respiradores de UTI, dividimos aqui uma parte com a Prefeitura de João Pessoa, outra parte nós colocamos no Metropolitano, e estamos fazendo o planejamento em função exatamente do número de casos. Você tem que imaginar que se você tem 85% dos casos aqui na região metropolitana, você tem que concentrar um esforço maior aqui. Não é que você não vá atender as outras regiões. Nós estamos esperando chegar esses respiradores agora, e chegando, nós vamos ampliar a capacidade lá de Patos. Nós vamos fazer com que lá no Hospital Regional de Patos, ele passe para 30 leitos de UTI. 30 leitos de UTI. Isso dá um potencial de atendimento muito grande. Lá em Cajazeiras, nós vamos colocar mais 14 leitos de UTI com 14 respiradores para ampliar. Serão 24 em Patos, 14 em Cajazeiras e mais 2 em Pombal, ou até Piancó, isso está sendo discutido internamente, para que a gente possa, só na região do Sertão aí, colocar mais 40 leitos de UTI, mais 40 leitos de UTI, para atender a essas pessoas. Isso tudo implica insumo, instalação, equipamento e pessoal. Pessoal, para poder ter as equipes formadas. Mas é assim que nós estamos trabalhando. Estamos ao vivo no programa Olho Vivo, multiplataformas, na TV, no rádio, nas redes sociais, com o programa Olho Vivo. Estamos recebendo inúmeras mensagens, muitas mensagens de várias regiões do sertão do estado. Peço até a compreensão de quem nos acompanha. Nós não poderemos abordar aqui tantas mensagens, mas iremos encaminhar todas as mensagens que estamos recebendo para a assessoria do governador João Azevedo, para que o governador tome conhecimento também dessas demandas enviadas através das redes sociais. Vamos agora com mais uma participação, a região de Pombal, terra de Maringá. Quem participa agora é Naldo Silva. Boa tarde, Naldo. Boa tarde, governador. A minha pergunta é sobre o projeto de lei da deputada pombalense Poliana Dutra, aliada do governo na Assembleia Legislativa, que está propondo alteração do momento da cobrança do ICMS para os empresários aqui na Paraíba. Ela informa que o objetivo é evitar mais danos aos empresários e comerciantes neste momento de pandemia do coronavírus. Gostaria que o senhor explanasse de que forma o governo recepciona essa ideia da parlamentar. Um grande abraço para o senhor. Um abraço. Esse projeto não chegou ainda aqui, evidentemente, na Secretaria. A Assembleia está discutindo esse projeto. É importante entender que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui conversando,
A Câmara Federal está votando um projeto lá, que já foi aprovado no Senado e agora foi para a Câmara, para exatamente tentar fazer com que os estados tenham um mínimo de recuperação da sua receita. Nós estamos com a queda. Da mesma forma que os empresários, por estar com lojas fechadas, têm uma queda na sua receita, o Estado tem uma queda brusca na sua receita de CMS, de FPE, de todos os impostos. E até porque nós tomamos medidas aqui para postergar o pagamento de ICMS para todas as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, que são 93% das empresas na Paraíba, 93%, para postergar por 90 dias. Ninguém precisa pagar agora ICMS. Nós já fizemos isso. Nós já prorrogamos também por 90 dias a certidão negativa para qualquer pessoa. Qualquer empresa dessa, que mesmo que tenha atraso, não vai manter a sua certidão negativa. Nós postergamos por 90 dias também a validade de não inclusão de nenhuma dívida ativa para qualquer que seja o empresário durante esse período da pandemia. Ou seja, as medidas nós estamos tomando. Abrimos 1.500 créditos extras para financiamento de micro e pequenas empresas no Estado. Liberamos a maquineta de cartão para tudo que é padaria, farmácia, restaurante, que possa atender em delivery, que vai lá e passa o cartão, coisa que não podia, porque antes tem que usar a máquina que solta a nota fiscal. Ou seja, nós estamos fazendo com que facilite a vida do cidadão. Agora, qualquer projeto que venha na direção de reduzir mais ainda essa receita vai tornar inviável o próprio Estado. É preciso que entenda isso. Você não pode, de repente, fazer com que o Estado comece a atrasar pagamento de pessoal, comece a atrasar pagamento de fornecedor. Não pode ser assim. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio. E é isso que nós estamos buscando. Eu não conheço em detalhes o projeto da deputada Poliana, mas eu tenho certeza que se houver necessidade de ajuste, buscando um equilíbrio, para que não se quebre o Estado. Porque se quebrar o Estado será o caos da economia de todo esse Estado, por tudo aquilo que a gente vem mantendo. 2019 nós fechamos um ano de gestão fiscal melhor possível. Nós fechamos em quinto com relação do Brasil, com relação à nossa dívida. Nós tivemos um investimento, fomos o quinto do Brasil que mais investiu proporcionalmente à receita corrente líquida. Ou seja, esse foi um Estado que manteve a geração de emprego em 2019. Infelizmente apareceu essa pandemia e que está levando a todos os estados a uma situação extremamente preocupante. Mas o projeto é para ser discutido, para ser avaliado, e nós estamos aqui trabalhando para isso. Estamos ao vivo com o governador João Azevedo. Agora com mais uma pergunta, uma indagação ao governador J. França, aqui de Cajazeiras. Boa tarde, Jota. Boa tarde, amigos da TV Diário do Sertão. Boa tarde a todos do programa Olho Vivo. Boa tarde, governador João Azevedo. De início, eu perguntaria ao governador a perspectiva de recuperação por parte das estradas das FEBEs aqui que cercam o município de Cajazeiras, aos municípios vizinhos, no qual a rodovia PB-400, por exemplo, a PB-393, com relação a buracos, a recuperação dessas rodovias que estão necessitando, após essas chuvas, de uma melhoria urgentemente. Isso tem sido cobrado constantemente por parte não só dos motoristas, taxistas, mas daquelas pessoas que transitam praticamente diariamente nessas rodovias aqui do Sertão. Existe alguma perspectiva de iniciar a recuperação dessas rodovias? Sabemos que estamos em meio a essa pandemia e alguns serviços essenciais têm sido dificultados nesse período, mas a população gostaria de saber, né, se poderia esperar quando mais ou menos teríamos essa recuperação iniciada. Outra questão é com relação ao auxílio que será dado pelo governo federal aos municípios e estados. Essa ajuda financeira oriunda do governo federal será suficiente para desafogar um pouco o estado da Paraíba? Haja vista que em algumas declarações do governador se mostrava preocupado, né, com a situação financeira, né, futura, que poderia até comprometer, né, a folha de pagamento dos servidores. E essa ajuda, ela vai tranquilizar as finanças do Estado? Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Primeiro é importante entender que nesse momento da pandemia,
em que nós estamos subindo a ladeira, nós estamos no meio da ladeira, subindo cada dia mais casos. Se ontem nós tivemos 1.361 casos, nós vamos chegar perto de 1.500 casos hoje, quando sair o relatório, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos com um foco muito grande, é exatamente na saúde, é em salvar vidas. Claro que o governo do Estado não paralisou obras. É claro que o governo do Estado continua, em algumas regiões, tocando as obras para que, inclusive, gerem os empregos necessários nas regiões que têm menos casos e que a gente não está com esse problema tão sério como aqui na região metropolitana. Entretanto, os programas e todas as ações do governo, elas só voltarão ao normal daqui a 30 dias, 60 dias, quando a gente estiver dentro desse novo normal que a vida vai nos propor e vai nos colocar. Então, os programas serão retomados, evidentemente, mas só nesse prazo de 30 a 60 dias. Com relação à ajuda, é claro que o valor a ser repassado, previsto que está para ser aprovado, ele não vai cobrir todos os prejuízos que os estados tiveram nesse período. Se faz uma estimativa que cerca de 40% somente daquilo que os estados perderam é que irão receber com essa ajuda. Até porque, desses 60 bilhões que se falam, 10 bilhões serão destinados à saúde, aonde 3 bilhões irão para os municípios, 7 bilhões irão para todos os estados do Brasil, dentro de uma divisão que, no meu entender, não favorece a quem mais precisa, mas foi o que o Congresso entendeu, o Senado entendeu importante, e nós vamos ter um outro recurso que é de livre uso por estados e municípios, 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. É importante entender, e aí eu aproveito, já que eu tenho certeza que muitos prefeitos estão nos ouvindo. Recentemente o Ministério da Saúde liberou 79 milhões de reais. Desses 79 milhões de reais, coube à Prefeitura de João Pessoa 24 bilhões. Coube à Prefeitura de Campina Grande 14 bilhões. Coube a todos os municípios do estado da Paraíba quase que 19 milhões de reais. E coube ao Estado 11 milhões 175 mil. O Estado tem 32 hospitais e 4 UPAs para pagar o custeio e manter em funcionamento. E recebeu 11 milhões para combater o Covid. E você, dentro dessa distribuição que houve, você tem vários municípios que receberam valores consideráveis. Valores consideráveis. O município de Patos, por exemplo, recebeu 1.770.000. O município de Souza recebeu 1.636.000. O município de Piancó recebeu 1.218.000. E vários outros municípios receberam valores consideráveis. Cajazeira recebeu 606.000. E é importante dizer aos senhores prefeitos que esses recursos, que foi uma cota extra do MAC, ele tem que ser utilizado no combate ao Covid. Ele não pode ser utilizado para outros gastos na saúde que não seja dentro do programa de enfrentamento à pandemia do Covid. E que o Ministério Público está fazendo o levantamento para poder saber em que efetivamente a gente vai utilizar esse recurso. A forma como é distribuído o recurso, ela é injusta por conta disso, porque ela faz com que pequenos municípios também recebam valores irrisórios. O município de Junco do Siridó, que tem 3 casos, recebeu R$ 85. R$ 85. O que é que vai fazer o município de Carrapateira, que recebeu R$ 402? O município lá de Vierópolis, que recebeu R$ 765? Nada. Esse dinheiro não dá para nada. Então eu tenho discutido com o Ministério da Saúde exatamente que a gente tem uma outra forma de distribuição de recursos, para que a gente enfrente essa pandemia e possa dar resposta. Porque o prefeito que recebeu pouco demais não vai fazer nada. E o que recebeu muito, se não tiver um caso sequer na sua cidade, vai entregar em quê? Ele vai ter que ter muito cuidado, porque senão ele vai, mais na frente, estar enrolado com a prestação de contas.
Com o governador João Azevedo no programa Olho Vivo, recebendo, como eu disse agora há pouco, várias mensagens, inúmeras mensagens de várias partes do sertão da Paraíba. Nós não teremos como registrar todas as mensagens em virtude do tempo do programa e até mesmo a agenda do governador, que abriu também o tempo para atender às demandas do sertão da Paraíba. O Luciano Xerox, aqui de Cajazeiras, ele detalha ações da classe empresarial, também diante da pandemia, ajudando órgãos do Estado, como exemplo dos hospitais regionais, a classe empresarial também que tem tido esse apoio na doação de máscaras, doação de álcool em gel, enfim, doando também, ajudando o Estado. Então, o Luciano mandando essa mensagem. Outra mensagem também do Vale do Piancó, pessoas preocupadas e pedindo ainda mais ação do governo, do Estado e também das prefeituras. E nós temos aí a participação também, governador, ao vivo, do prefeito Chico Mendes, da cidade de São José de Piranhas. Chico Mendes, que faz uma gestão modelo no sertão, ele tem um alto índice de aprovação, segundo as últimas pesquisas divulgadas pelos institutos científicos da Paraíba, e Chico Mendes vai participar agora do programa ao vivo, na entrevista do governador João Azevedo. Boa tarde, Chico Mendes. Bom, gente, muito me agrada fazer essa participação, abraçar o governador João Azevedo, em nome do Cidadania, do Sertão da Paraíba, seu partido, João, como governador, mas como também cidadão. Que tem prefeitos como Tairone, Gervásio Gomes, tantos outros prefeitos aqui na região, claro, que estão lhe assistindo nesse momento. Dizer que é um prazer imenso, João, tê-lo como governador num momento tão importante da história da Paraíba e da história do Brasil. Tá de parabéns, amigo, pela condução da Covid-19. A pandemia, ela obviamente tem recebido de você na Paraíba um tratamento e obviamente os cuidados como nunca visto em nenhum lugar do mundo melhor. Você está de parabéns por tudo que tem feito pela saúde da Paraíba, especialmente nesse enfrentamento ao coronavírus. E dizer, amigo, que é muito bom saber que temos um governador que, mesmo no momento de crise, num momento tão difícil da história do Brasil, da economia nacional e mundial, você continua pagando a folha em dia, continua fazendo obras e fazendo parcerias com os municípios paraibanos e investindo. Com isso você fomenta e fortalece nossa economia. Sucesso, meu irmão, que Deus te abençoe na condução da Paraíba. Paz e luz, governador João Azevedo. Obrigado, meu irmão Chico. Você tem feito uma gestão que é exemplo no sertão e a sua postura enquanto cidadão demonstra isso. Vi alguns vídeos na internet, você organizando pessoalmente filas de banco, para poder as pessoas se protegerem, orientando. É esse o papel que um líder tem. Você é líder exatamente porque você exerce essa atividade de ser prefeito, levando o lado humano, o lado de gestor, mas acima de tudo um compromisso que você tem com o seu povo. Então, eu acho que a gente precisa ter essa visão em todos os municípios. Afinal de contas, quando uma vida se perde, é uma vida que está muito próximo do prefeito, do vereador, dos companheiros de cada cidade desse estado. Eu tenho uma preocupação muito grande nesse momento e sempre digo que o meu objetivo, enquanto governador, é preservar vidas. Eu não penso em outra coisa. A não ser implementar medidas que preservem a vida. Quanto menos vidas nós perdemos nesse caminho que nós vamos ter, será melhor para todos nós. Serão menos famílias que sofrerão e chorarão a morte de seus entes queridos. Nós estamos com essa preocupação. Por isso que quando eu digo e penso naquele cidadão que tem um sítio, que está lá na sua casa, no sítio, nos ouvindo nesse momento. Sabe qual é o lugar mais seguro do mundo nesse momento? É essa sua casa aí no sítio. Essa sua casa no seu sítio lhe dá a certeza de que você está fazendo o isolamento, que você não está tendo contato com outras pessoas que podem estar contaminadas e provocar a transmissão. É isso. Nós temos que pensar dessa forma. Você imagine a dificuldade, eu vejo algumas pessoas reclamando porque tiveram que parar de trabalhar, às vezes funcionário público, às vezes funcionários de uma empresa, que por qualquer que seja o motivo, nesse caso, ela parou de funcionar,
e o cidadão reclamando porque está em casa. Eu entendo que não é fácil ficar em casa sem fazer nada. Entretanto, a gente tem que buscar alternativas para ocupar o nosso tempo. Agora, pior é se ele sair, se ele for para a rua e contrair o vírus. Aí sim é o verdadeiro problema. Então, a você, Chico, e a todos os prefeitos da região, meu querido Tairone, que a gente possa sair dessa pandemia aí com uma força cada vez maior que essa Paraíba precisa para dar continuidade a esse trabalho que nós começamos. Governador falou agora em Tairone. Vamos novamente a Souza, com mais uma pergunta da região de Souza. Juscelio Almeida, participando dessa entrevista. Boa tarde, Juscelio. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Uma pergunta povoa, circula a cabeça da população de São Francisco, a 30 quilômetros aqui da cidade de Souza. Afinal de contas, esse ano eleitoral, o governador João Azevedo vai apoiar o candidato da situação, ligado ao atual prefeito de São Francisco, João Bosco Filho, ou vai estar mais uma vez apoiando o candidato da oposição? A pergunta se baseia em dois fatores. Primeiro, o candidato da situação, ligado ao atual prefeito, repito, João Bosco Filho, é também aliado do seu chefe de gabinete, o deputado Júnior Araújo. Segundo, quem está com a oposição de São Francisco, melhor dizendo, apoiando o candidato da oposição mais uma vez, é o deputado estadual Lindolfo Filho, também seu grande aliado. Daí a pergunta: este ano, o governador João Azevedo, lá em São Francisco, estará apoiando o candidato da situação ligado a Júnior Araújo, seu chefe de gabinete, ou vai estar mais uma vez subindo no palanque do candidato da oposição, que terá o apoio, mais uma vez, do seu aliado político, o deputado Lindolfo Pires? Obrigado. É importante entender, primeiro, que eu não deixarei de dar minha opinião no devido tempo. Isso aí vai ficar muito claro e no devido tempo nós vamos estar colocando as coisas que precisam ser colocadas da melhor maneira. Entretanto, esse não é o foco do momento. Nós não estamos com foco discutindo campanha, discutindo candidatos, discutindo absolutamente nada nessa direção, porque o que eu estou preocupado é abrir leitos de UTI, é fazer com que leitos de enfermaria possam ser abertos, é fazer com que os 150 leitos lá de Campina Grande, da Casa de Saúde Francisco Brasileiro, que nós alugamos, fique pronto no dia 15 de agora de maio, é fazer com que aqui o Hospital Santa Paula, que também nós locamos, para abrir mais 150 leitos aqui, a gente possa ter esse funcionamento. Esse é o foco. Nós temos um foco agora muito grande, que é a saúde. A política, ela virá naturalmente. A política, ela vai acontecer, a discussão naturalmente. Eu espero, claro, que a gente tenha até eleições esse ano. Mas até isso está em risco hoje, porque se essa pandemia se prorrogar um pouco mais, com certeza haverá mudança no calendário. E aí, mudando o calendário, muda tudo e todas as relações. Então seria uma precipitação de minha parte agora estar fazendo posicionamento político de coisas que as pessoas estão tomando caminho agora, de quais os partidos estão ficando, quais os partidos que efetivamente estão sendo escolhidos por alguns candidatos. No seu tempo, no seu devido tempo, Souza, Aparecida, São Francisco, Várzea, toda a região vai ter a opinião do governador, evidentemente. Governador João Azevedo, ainda como última pergunta, como o senhor tem recebido as críticas do ex-governador Ricardo Coutinho? Recentemente, Ricardo Coutinho, em uma live, em uma transmissão nas redes sociais, criticou as medidas que o governo do estado estaria adotando diante da pandemia. Segundo Ricardo Coutinho, ele faria tudo diferente. Como é que João Azevedo recebeu essas críticas do ex-governador? Eu não me preocupo muito com isso, não. Eu não me preocupo com crítica, eu não tenho que dar. Primeiro, eu não preciso responder. Essa é uma lógica que não precisa ser dada. Segundo, eu acho que cada um tem uma opinião. Isso é como o futebol no Brasil. Tem 200 milhões de técnicos. Mas quem é técnico da seleção é só um. Nesse momento, o governador da Paraíba chama-se João Azevedo. E as medidas que precisam ser tomadas dependem da minha concordância e da minha tomada de decisão. Então, elas serão tomadas de acordo com a minha consciência, de acordo com as informações técnicas, de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde,
de acordo exatamente com todo o comitê científico que tem dentro do Consórcio Nordeste. Serão decisões baseadas não em astrologia, não em informações baseadas no que eu penso, o que eu acho, mas em cima de informações técnicas reais e científicas. Então é isso que eu estou fazendo e eu realmente não me preocupo muito com críticas. Eu tenho um foco e vou buscar, porque eu sou muito determinado naquilo que eu faço. Governador, o que falta, na opinião de João Azevedo, para a liberação dos leitos prometidos pelo governo federal? Na verdade, o que acontece hoje é exatamente a dificuldade que o próprio governo do Estado tem, que o governo federal tem, que vários países têm, para a aquisição de respiradores ou ventiladores, como alguns chamam. Nós estamos, na verdade, buscando isso. Nós já compramos o número de ventiladores que poderá montar a estrutura que o Estado se responsabilizou ou que projetou. Entretanto, existe ainda a necessidade de ampliar, porque algumas prefeituras não conseguiram ainda completar o número de ventiladores. É o caso da Prefeitura de João Pessoa, que precisa de mais ventiladores. E se nós tivermos a condição de comprar mais e suprir essa deficiência, nós vamos fazer. O que nos interessa é poder chegar e ajudar prontamente aquelas prefeituras que precisam. Nós precisamos chegar aí na terceira macro, ainda com todos aqueles 40 respiradores, para que a gente tenha lá na região essa tranquilidade de ter um número suficiente de leitos. Esse é o principal motivo. O restante é continuar tocando, contando com a equipe esforçada, que trabalha 12, 14 horas por dia, para que a gente possa oferecer à população do Estado a melhor, nesse momento, a melhor saúde pelo sistema de saúde possível. Ao vivo com o governador João Azevedo, o programa Olho Vivo, na Rede Diário de Rádios, a primeira rede de rádios do sertão do estado, programa multiplataformas em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Você também acompanhando o Olho Vivo pelo Canal 3 da Netline HD TV, em Cajazeiras pela Netline HD TV, TV a cabo, na região de Patos pela TV Sol e em todo o Brasil, acompanhando a nossa programação pelo IPTV. Governador João Azevedo, muito obrigado pela sua participação, em abrir um tempo na agenda para falar sobre os assuntos do sertão da Paraíba. Muito obrigado e a sua mensagem final aos sertanejos que acompanham o programa e a TV Diário do Sertão nesse momento. Primeiramente, agradecer a todos vocês, José Dias Neto, Levi Dantas, Naldo Silva, Cláudio Nepó, a todos que assistem e que ouvem o Olho Vivo, a todos os telenautas aí da região de Cajazeiras e de todo o sertão. Agradecer a todos os prefeitos, vereadores, companheiros de luta nesse momento tão difícil. Dizer, na verdade, que a minha última palavra é a primeira. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Se tiver necessidade de sair, bote uma máscara. Bote uma máscara. Saia rapidamente e volte para sua casa. Mantenha a higiene pessoal como uma coisa de hábito. Lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver, usar um álcool gel, o álcool mesmo líquido a 70%, para se proteger e proteger sua família. É esse o recado que tem que ser dado. As pessoas têm que entender claramente que não tem remédio ainda para essa doença. Não existe vacina para essa doença. Não existe, de forma nenhuma, um tratamento que a gente possa garantir 100% de que o cidadão ou cidadã ficará boa ou curado rapidamente. Nós só temos uma forma, é fazer o isolamento. O isolamento social, ele é fundamental. E eu torço para que isso passe rápido. Porque se por acaso os números continuarem aumentando, mais medidas duras poderão ser necessárias implementar para poder a gente passar esse momento tão difícil. Então aqui é o meu apelo. Eu espero que realmente a gente possa, durante esse período todo, ter aprendido muito, ter ajudado muitas pessoas, mas acima de tudo, ter salvado muitas pessoas. Então a todos vocês do sertão,
Eu sei que o sertanejo é, acima de tudo, um forte, mas não queira pegar o coronavírus, não, porque ele é mais forte do que qualquer força humana que se conhece até hoje. Então, a todos vocês aí do Sistema da TV Diário do Sertão, agradeço aí o espaço e muito obrigado.